TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 7 de abril. E nesta edição, a ação entre a Secretaria de Turismo e Banco de Sangue Santa Teresa busca incentivar a doação de sangue em Petrópolis. Renovação com Sinal Vida em Petrópolis vira alvo do TCE. Mês de abril começa com clima típico de outono e previsão indica temperaturas estáveis e chuva dentro da média no estado do Rio de Janeiro. E o diálogo com o objetivo de destacar artigos sobre literatura. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta terça-feira. E nós iniciamos a nossa edição de hoje com a matéria que eu comentei na edição de ontem. Uma árvore caiu na manhã de segunda-feira, dia 6, na estrada do Palmital, em Nogueira. Apesar do susto e do tamanho da árvore, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5 horas da manhã, depois que a árvore de grande porte caiu na estrada do Palmital, em Nogueira. A queda causou interdição total da rua e os bombeiros finalizaram o corte da árvore por volta das 7h30 da manhã. A árvore atingiu a fiação elétrica e afetou o fornecimento de energia da região. Equipes da Enel atuaram no local para normalizar a situação. Apesar da ocorrência, não houve vítimas. E agora, trocando de assunto, uma ação realizada também na segunda-feira aqui em Petrópolis incentivou a doação de sangue na cidade. A iniciativa foi promovida pela Secretaria de Turismo em parceria com o GSH Banco de Sangue Santa Teresa e acontece até o dia 19 de abril. A proposta da ação, realizada através da parceria entre a Secretaria de Turismo de Petrópolis e o GSH Banco de Sangue Santa Teresa, foi conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue e aumentar o número de doadores. A doação é fundamental para garantir o atendimento de pacientes em hospitais e em situações de emergência. Nós fizemos questão de engajar todos os servidores para que nós possamos ter essa colaboração junto ao Banco de Sangue, visto, né, os estoques baixos, e entendendo essa importância, nós então tivemos essa iniciativa lá na Secretaria. Aumenta o número de doadores. É algo que está muito difícil da gente conseguir ultimamente, porque o número de pacientes está muito grande. E essas campanhas aí junto à secretaria é muito importante, porque nos ajudou a salvar vidas. A campanha começou nesta segunda-feira e segue até o dia 19 de abril. E segundo o secretário de Turismo de Petrópolis, Ney Carvalho, mais ações como essa precisam acontecer na cidade. A gente resolveu apoiar e abraçar essa causa, né? E a gente fica aqui como um estímulo para outros colegas secretários que possam fazer também nas suas secretarias, convocar toda a população, é rápido, não dói, é muito prático e muito seguro. A campanha serviu como motivação para os funcionários da Secretaria de Turismo realizarem uma boa ação, e cada uma delas pode salvar até 4 vidas. A Secretaria ter essa iniciativa, eu acho que é plausível, é importante, é bonito, é muito bom. É tranquilo, eu já sou doador há bastante tempo, já estou acostumado. Tem que entender que uma doação salva vidas, entendeu? Então eu acho importante cada um fazendo um pouquinho, a gente salva muitas vidas, entendeu? Então, se você puder doar, eu acho importante você fazer isso. Você aí que está aí e acha que tem algum problema, que dói, aqui ó, não dói nada, é rápido, indolor, é bem tranquilo. Segundo a captadora do Banco de Sangue Santa Teresa, Eliane Custódio, todos os tipos sanguíneos são importantes, mas neste momento o estoque do tipo O negativo se encontra muito abaixo do necessário para atender a demanda dos hospitais da região. Os negativos, eles são a minoria, né, da população, e o O negativo a gente infelizmente está bem baixo, que é muito importante. Quem for desse tipo sanguíneo, vir fazer a sua doação regularmente. As doações podem ser feitas diariamente, inclusive nos fins de semana e feriados, na unidade localizada no bairro Bingen, na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130.
A campanha vai até o dia 19 de abril, então todos estão convidados, né, colegas, servidores, toda a população de Petrópolis, para que nós possamos ajudar o Banco de Sangue. Show. E olha só, gente, agora trocando de assunto, nesta terça-feira, desde as 8 horas da manhã, a Rua dos Pinheiros, no Independência, foi e está interditada, com algumas partes interditadas, causando impactos no trânsito e na operação das linhas de ônibus que atendem ali a região. Essa alteração e essa mudança é necessária para viabilizar a execução de obras da concessionária Águas do Imperador. Durante o período de intervenção, as linhas de ônibus que passam pelo local serão temporariamente desviadas para a Rua Ângelo João Brand. Apesar disso, os coletivos que circulam pelo bairro Taquara não sofrem impactos e seguem o itinerário normal. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos e a via seja totalmente liberada por volta das 4h30 da tarde de hoje mesmo, de terça-feira. Para minimizar os impactos na mobilidade e orientar motoristas e passageiros, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, está justamente acompanhando a operação lá na localidade. A Prefeitura recomenda ainda que os condutores tenham atenção redobrada ao trafegar pelo trecho e, é claro, respeitem a sinalização e também, se possível, evitem ali a região. E ainda falando em impactos no trânsito e no funcionamento da cidade, a Prefeitura de Petrópolis realizou a manutenção da iluminação no entorno da rodoviária do Bingen. Ao todo, 21 pontos de luz passaram por substituição de luminárias de LED ou receberam reparos. Nós estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai trazer mais detalhes sobre esse trabalho. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta mais pra gente sobre essa intervenção, sobre essa realmente mudança que foi realizada lá na rodoviária do Bingen. Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, esse serviço, né, essa manutenção realizada aí pela Prefeitura de Petrópolis, ela acontece, claro, através da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, que também realizou serviços nos terminais do centro e de Itaipava, né? A gente sabe que, no caso ali da rodoviária do Bingen, né, o acesso à rodoviária do Bingen, tanto quem vem pela estrada, né, pelo BR-040, vindo de Itaipava em direção aqui a Petrópolis, né, no sentido Rio de Janeiro, né, ou as pessoas que vêm da cidade de Petrópolis em direção de dentro da cidade, né, claro, passando ali pelo pórtico, indo para a rodoviária ali do Bingen, né, o terminal rodoviário Leonel Brizola, a gente sabe que o acesso ali ele não é tão simples, né, a gente ouve relatos de motoristas que parece meio confuso, né, ali por conta da rotatória. Então, a iluminação, a manutenção da iluminação ali é fundamental para que traga mais conforto e segurança ali para os motoristas e motociclistas que passam ali pela região, pelo menos é o que disse a Prefeitura de Petrópolis. Enfim, as luminárias, né, que foram substituídas ou reparadas ficam na pista que dá acesso, claro, à entrada da rodoviária do Bingen, como eu falei, ao estacionamento, né, que é logo ali na porta da rodoviária, né, do acesso de pedestres, e ali no ponto de táxi que fica ali na parte que fica lateral, né, ali ao estacionamento de veículos. Enfim, essas luminárias, Hugo, segundo a Prefeitura de Petrópolis, tem 150 watts de potência que ficam nos postes mais altos ali da localidade. Enfim, né, para, claro, trazer, mas principalmente, né, segurança, né, ali para as pessoas que às vezes chegam no período da noite para pegar um ônibus ou chegam na rodoviária e precisam ainda ali aguardar o transporte, né, seja o táxi, seja o seu próprio veículo. Enfim, um ponto importante, Hugo, é que desde o ano passado o município vem ampliando a iluminação nos terminais de ônibus da cidade. Os terminais do Centro, Correios e Itaipava foram atendidas com a iluminação de mais de 150 pontos de luz no total, né, que ampliaram a luminosidade nas áreas onde ficam os passageiros, né, nas baias e nas faixas de circulação dos ônibus, né. A gente sabe que, como o ônibus é um transporte, né, que reúne muitas pessoas, muitas das vezes as pessoas precisam ficar esperando ali por um período maior de tempo para ter acesso ao veículo. Então, realmente é de muita importância que esses locais, já como eu disse, né, as baias, né, fiquem iluminadas, até para uma pessoa que às vezes tem uma pessoa mais idosa, que tem uma dificuldade maior para enxergar, consiga ter mais luminosidade no local. Enfim, e também nessa semana, Hugo,
Outras regiões também receberam manutenção pelo Departamento de Iluminação Pública, né? No Quitandinha foram feitas 16 substituições de luminárias de LED próximo ao acesso da Independência, né? Você já citou anteriormente em relação à manutenção da Águas do Encanador, no Independência, que está provisoriamente fechada, e a Prefeitura também realizou ali a substituição de lâmpadas nesse bairro ali, que é muito popular, né, e muito populoso, próximo ali à região do Quitandinho. Enfim, no Retiro foram realizadas 4 trocas e 5 manutenções no entorno ali da 105ª Delegacia de Polícia, que fica ali próximo, né, do final da Avenida Barão do Rio Branco, próximo ali da Rua Hermogênio Silva. Em ambos os casos, os pontos de luz também ficam em postes mais altos e as luminárias são de potência, né, de 150 watts, o que ajuda bastante ali, claro, para iluminar ainda mais o ambiente e trazer mais segurança para as pessoas que circulam pelaquela região. No caso ali da rodoviária, claro, há um acúmulo maior de passageiros à espera dos veículos, então, enfim, quanto mais iluminação nesses pontos, mais segurança, que é o que a Prefeitura de Petrópolis busca aqui para a cidade. Mas por hoje é isso, volto com você. Muito obrigado pelas informações, Jonathan. Eu acho que você destacou o ponto principal. Quanto mais iluminação, mais segurança. O destaque, né, que a gente pode fazer é justamente relacionando com a questão da rodoviária, que é o principal ponto ali, que tem essa grande concentração de pessoas, mas que nas primeiras horas do dia e nas últimas horas da noite, realmente é aquele momento que fica mais escuro, fica mais complicado, e já existe aquela sensação de insegurança normal de se acontecer, justamente por conta do local mais vazio. E o local mais vazio e mais escuro realmente fica bem complicado. E com esse ponto da iluminação, com essa iluminação mais forte nessa região, realmente a população vai ter uma impressão de segurança maior, vai ter uma condição de segurança maior e, é claro, isso tudo agrega para a qualidade de vida e para o conforto dessas pessoas que vão utilizar o transporte público. E também isso se aplica para todas as outras regiões que você comentou, como a 105ª Delegacia de Polícia, Independência, que é algo geral, mas principalmente ali na região da rodoviária, esse ponto é ainda mais evidente. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e também pela sua participação em mais um programa. E com essas informações passadas, vamos agora para o nosso Correio Político. E olha só, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE, identificou falhas no processo de prorrogação do contrato do estacionamento rotativo em Petrópolis. O TCE informou que o processo tem irregularidades formais e técnicas, e a decisão foi tomada após a análise do órgão que avaliou os documentos enviados pela Prefeitura. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro identificou algumas falhas no processo de prorrogação do contrato da Sinal Vida, que realiza o serviço de estacionamento rotativo em Petrópolis. Entre os principais problemas estão a falta de justificativas completas para a renovação do contrato, a ausência de estudos atualizados e dúvidas sobre a vantagem econômica da prorrogação. De acordo com o relatório do Tribunal de Contas, a Prefeitura de Petrópolis não apresentou de forma clara que a prorrogação do contrato é a melhor opção. O TCE destacou a ausência de uma análise comparativa com outras alternativas, como uma nova licitação. Também foi apontada a falta de um estudo técnico detalhado que demonstra os benefícios para o município e para os usuários do sistema. Diante das falhas citadas pelo TCE, a Corte não aprovou a maneira que o processo foi conduzido. Com isso, o tribunal determinou que o Executivo Municipal adote medidas para corrigir os problemas identificados. Entre as recomendações estão a apresentação de estudos técnicos mais completos, justificativa clara da escolha pela prorrogação, análise econômica que comprove a vantagem para o município e maior transparência no processo. O estacionamento rotativo é o sistema que regula o uso de vagas em vias públicas, geralmente com cobrança por tempo. Esse tipo de serviço costuma ser concedido a empresas privadas por meio de contrato administrativo. O estacionamento rotativo é criticado por moradores pela qualidade do serviço prestado e pelo preço cobrado. Muito ruim. Por quê? Péssimo. Paga taxa muito alta, né, cara? E não tem segurança nenhuma. Entendeu? E aonde tu para, tu é multado. Então tu não tem lugar para parar. Então,
Tu para, tu fica ali 5 minutos, o cara já tá te cobrando. Tem que ficar pagando caro. Quando não tem ninguém, tem que pagar flanelinha. Então tá difícil. Eu acho um absurdo. É caro? Caríssimo. O público de Petrópolis sumiu em conta do estacionamento rotativo. Porque o pessoal que vinha para Roteireza fazer compra tem um gasto maior. Pedágio, combustível e estacionamento. Cidade que é a nossa cidade turística, os turistas vêm para cá, já é roubado no estacionamento, gente. Isso é um absurdo, pô. Isso aí para mim não existe, não. Outro ponto levantado pelos motoristas é a dificuldade de encontrar vagas nas ruas. Tá tudo cheio, já tá tudo cheio. Aí tem que parar o estacionamento privativo, porque felizmente paga um pouquinho maior, né? É mais caro. Aí na rua não tem vaga. Vaga no centro não existe. É horrível. No centro, principalmente, tem muita dificuldade. Para mais estacionamento rotativo mesmo, particular, privado. Porque na rua é impossível. O tribunal também destacou que as decisões desse tipo precisam seguir princípios da administração pública, como legalidade, eficiência e transparência. Caso as irregularidades não sejam corrigidas, o contrato pode sofrer questionamentos ou até mesmo ser cancelado. Lembrando que em 2022, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, invalidou o contrato de renovação com a empresa, cujo período se estendia por 10 anos, ou seja, com prazo até 2035. A medida foi adotada após a criação de uma comissão especial na Câmara, que com 14 assinaturas dos parlamentares pedia a anulação do novo aditivo. E ainda sobre essa reportagem, o Correio Petropolitano questionou o município sobre a renovação e aguarda um posicionamento da Prefeitura. E agora a gente vai trocar um pouco de assunto, nós não vamos falar de questionamentos, nós vamos falar sobre leis novas aqui para a cidade. Isso porque Petrópolis passa a contar com uma nova medida de proteção às mulheres em eventos públicos. Foi sancionada a lei que institui as tendas violetas, que são espaços destinados ao acolhimento e orientação de vítimas de assédio, importunação ou violência sexual. Vamos entender mais. As tendas violetas serão instaladas em eventos culturais, festivos ou de lazer, realizados em espaços públicos de Petrópolis e vão funcionar como pontos seguros para denúncias, apoio imediato e orientação às mulheres. A nova lei, de número 9.162 de 2025, de autoria do vereador Júnior Coruja, assegura que toda mulher, independentemente de idade, classe, etnia ou orientação sexual, tem atendimento garantido nas tendas violetas, o que reforça a importância do consentimento e da conscientização em ambientes de grande circulação. As tendas serão ativadas durante eventos públicos de grande porte e contarão com uma atuação integrada entre a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública e órgãos do Sistema de Justiça. A lei também determina que produtores culturais autorizados a promover eventos informem previamente à assistência social sobre a realização das atividades para que seja feita a organização das tendas. Além disso, o Executivo está autorizado a firmar convênios com órgãos públicos e instituições de ensino para oferecer orientação jurídica nos locais. A legislação se fundamenta em dados preocupantes sobre violência sexual. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que somente no primeiro semestre de 2021, uma mulher foi vítima de violência sexual a cada 10 minutos no Brasil, totalizando mais de 26 mil casos. O dossiê Mulher do Instituto de Segurança Pública revela que a importunação sexual corresponde a 92% dos registros de violência sexual no estado do Rio de Janeiro. Já o dossiê Mulheres Negras e Justiça Reprodutiva também evidencia que 57% das vítimas de estupro no estado são mulheres negras, o que mostra como o problema tem recorte racial significativo. A lei já está em vigor desde a publicação no Diário Oficial. E com essas informações nós encerramos o Correio Político de hoje e vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos agora para uma informação das outras cidades da nossa região de cobertura. As carretas do programa Agora Tem Especialistas começaram a atender pacientes do Sistema Único de Saúde nesta segunda-feira em Três Rios e também em Nova Friburgo. As unidades móveis do governo federal levam serviços de saúde até regiões com maior demanda, com foco no diagnóstico precoce de doenças. Em Três Rios, os pacientes têm acesso a consultas com especialistas e exames de tomografia. Já em Nova Friburgo, os atendimentos são voltados principalmente para a saúde da mulher, com consultas ginecológicas, mamografias, ultrassonografias e biópsias. Os atendimentos são realizados por equipes multiprofissionais, com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O acesso aos serviços é feito por meio de agendamento prévio, com encaminhamento das secretarias municipais de saúde para garantir a organização dos fluxos. As carretas devem permanecer por cerca de um mês em cada cidade, garantindo continuidade no atendimento e ampliação do acesso à população. O programa conta atualmente com 63 unidades móveis em todo o país e já realizou atendimento em 16 regiões de saúde, com a meta de ampliar esse número até o fim do ano. E vamos agora para a nossa previsão do tempo.
E olha só, gente, antes da nossa previsão do tempo para quarta-feira, aqui nas cidades da nossa região de cobertura, nós vamos enxergar essa questão num panorama um pouco maior. Isso porque o mês de abril deve ter um clima típico de outono na região sudeste, com temperaturas estáveis e volumes de chuva próximos da média. Já na região serrana do Rio de Janeiro, a previsão é de que ocorram algumas variações no clima ao longo das próximas semanas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, no estado do Rio de Janeiro, as temperaturas devem ficar próximas da média para o período, sem grandes extremos. A chuva também tende a se manter dentro do esperado para abril, com possibilidade de volumes um pouco mais elevados em áreas do litoral. Na região serrana, o cenário é de dias de sol entre nuvens, intercalados com pancadas de chuva, principalmente no fim da tarde e da noite. Essas mudanças são típicas do outono, uma estação marcada por variações rápidas no tempo ao longo do dia, o que exige a atenção da população. Mesmo sem a previsão de extremos, especialistas alertam para dias mais quentes em alguns períodos, com temperaturas podendo chegar perto dos 30 graus, seguidas por momentos de instabilidade. Até o dia 8 de abril, o tempo deve permanecer estável na região serrana, com predomínio de sol e poucas nuvens. A partir daí, a umidade aumenta e favorece a formação de pancadas de chuva isoladas, principalmente no período da tarde e da noite, mantendo o padrão típico do outono. Nesta terça-feira, toda a circulação atmosférica, toda a condição maior de chuva, ela se volta para o sul do país, com a formação de uma área de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul, que tende a se deslocar para o oceano, formando o que nós chamamos de ciclone extratropical. Esse sistema deve avançar pelo país nos próximos dias, com a formação de uma frente fria que começa a influenciar o tempo no sudeste entre quarta e quinta-feira. A mudança marca o início de um período de maior instabilidade. Então, terça e quinta, variação de nebulosidade e uma pequena possibilidade de chuva isolada, tá? Considerando o ciclo diurno de temperatura e umidade, e por se tratar de uma região de serra, então, existe aí possibilidade de chuvas isoladas, mas nada que chame muito a atenção. Entretanto, de quarta a quinta-feira, com a chegada do sistema frontal, aí sim a gente passa a ter condições para pancadas de chuva e trovoadas isoladas na quinta e sexta-feira. Com a chegada dessa frente fria, a tendência é de aumento de nuvens e leve queda nas temperaturas máximas. Após a passagem do sistema, o ar fica mais frio e úmido, deixando as manhãs mais frescas, mas sem previsão de frio intenso. Então, teremos aí chuva ainda nesse final de estação chuvosa. Lembrando que abril é a transição entre a estação chuvosa e a estação seca, então a gente ainda tem alguma chuva nesse início do mês. E ali, a partir da segunda quinzena, as chuvas se tornam cada vez menos frequentes e a temperatura começa a variar mais ao longo do dia. E agora, para saber das condições mais próximas da gente, vamos, é claro, falar da quarta-feira. E por isso, estamos aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais também, autora dessa matéria que a gente acabou de assistir, que já está inteirada nesse assunto do tempo e vai, é claro, contar pra gente como é que fica o tempo amanhã. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente, como é que fica o tempo nesta quarta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, a gente está se encaminhando aí para o meio de semana, né? A gente está experimentando uns dias de sol, um calorzinho a mais. E é claro que a gente quer saber como vai ficar o tempo para essa quarta-feira. E como de costume, começando por Nova Friburgo, a quarta-feira na cidade será bem parecida com o dia de hoje. O dia será de muitas nuvens com aberturas de sol, enquanto os termômetros variam entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. Já em Teresópolis, a quarta será de muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol em alguns momentos. As temperaturas, nesse caso, variam entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Aqui em Petrópolis, o dia será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. E os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. E agora, partindo para a região
centro-sul do estado. Em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite será de muitas nuvens e as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 30 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias o dia será bem parecido. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite ainda haverá muitas nuvens e os termômetros variam entre mínima de 21 e máxima de 31 graus. Então a gente pode esperar aí sol com muitas nuvens, mas sem chuva. Exatamente, Evelyn. E além desse sol com muitas nuvens, a gente pode reparar também e esperar que vai ter muito calor em todas as cidades aqui da nossa região de cobertura. 26 e 27 graus de temperatura máxima aqui nas cidades da região serrana e lá na região centro-sul, chegando na casa dos 30. Então, realmente, o calor do verão continua aqui. Muitas das vezes, e a gente pode dizer que esse calor do verão está chegando um pouco atrasado, porque no próprio verão o calor não foi tão intenso. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. E agora, nós vamos falar um pouco sobre resultado. Nós vamos falar sobre uma operação da Polícia Rodoviária Federal que foi realizada durante a Semana Santa, aqui em todo o Brasil e também, é claro, no estado do Rio de Janeiro. Ela aconteceu entre o dia 2 e o dia 5 de abril, ou seja, da sexta-feira, na realidade da quinta-feira, até o domingo de Páscoa. E nesses 4 dias de fiscalização nas rodovias federais, foram registrados mais de 800 acidentes em todo o país. Ao todo, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou 808 sinistros, com 57 mortes e 814 pessoas feridas. Durante o período, cerca de 79 mil veículos foram fiscalizados e mais de 101 mil pessoas abordadas. A infração mais registrada foi o excesso de velocidade, com mais de 31 mil motoristas flagrados por radares. As ultrapassagens irregulares, foco da operação desse ano, somaram mais de 4.700 casos. Já no estado do Rio de Janeiro, as 5 mortes registradas se concentraram entre sábado e domingo, com 4 casos de atropelamento registrados em menos de 24 horas, e um acidente envolvendo um motociclista. Também chamaram atenção as infrações por falta do uso do cinto de segurança e da cadeirinha, além do não uso de capacete por parte dos motociclistas. Mesmo com a fiscalização intensa, muitos motoristas continuam desrespeitando regras básicas de segurança e colocando vidas em risco. A mistura de álcool e direção também foi alvo de fiscalização. 65,5 mil testes do bafômetro foram feitos e resultaram em mais de 1.200 autuações e 67 motoristas presos. Por outro lado, o uso do celular ao volante gerou centenas de flagrantes e cerca de 2.700 veículos foram recolhidos por irregularidades. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dados ainda são preliminares, mas reforçam a necessidade de conscientização para reduzir acidentes e mortes nas rodovias brasileiras. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Mas antes de irmos para um rápido intervalo, quero fazer um convite para vocês para seguirem as nossas redes sociais, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano no Instagram e também lá no YouTube e no Facebook. Lá é um pouco diferente, não é o arroba, é só pesquisar TV Correio da Manhã nessas 2 redes e você vai conseguir lá conferir esse programa e todos os outros da grade da TV Correio da Manhã, tanto ao vivo quanto as reprises, que ficam todas lá separadinhas, caso você queira conferir uma entrevista mais uma vez ou até mesmo uma outra edição. Mas agora sim, vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI.
Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É um jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e agora estou aqui ao vivo com a Rosina Bezerra, que veio conversar um pouco com a gente sobre a questão de artigos sobre livros
um tópico bem diferente pelo jeito que a gente já começou a adiantar aqui. Boa tarde, Rosina, tudo bem? Bem, graças a Deus, Hugo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar sobre leitura, literatura, que é a minha área de conhecimento junto com língua portuguesa. Sempre um prazer te receber aqui no Correio Petropolitano Debate. Na TV Correio da Manhã você está sempre, né, com Rosina de A a Z, mas hoje a gente veio falar de um jeito um pouquinho diferente. Mas eu acho que, mesmo você já sendo uma figurinha carimbada, vamos dizer assim, na nossa programação, acho importante também que você se apresente para o nosso público mais uma vez. Então, gente, eu sou professora de língua portuguesa, redação e literatura, professora doutora. Então, já fiz pós, mestrado, doutorado, e sempre aprofundando o meu estudo, principalmente na área da literatura. O que isso quer dizer? Todos os escritos, formas de escritas, de apresentação, de como você vai redigir e passar um texto, né? Não só o texto falado, mas o texto escrito. Perfeito, Rosina. Como eu já adiantei, a gente já falou no iniciozinho, hoje a gente veio falar sobre a questão dos artigos. A gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo, que é justamente a questão dos artigos relacionados à leitura. Porque existem várias maneiras de se ler um livro, não é mesmo? Sim, às vezes, eu acho que quando a gente é mais novo até faz isso. Eu li toda a obra da Agatha Christie, porque eu achava o máximo aquele suspense que ela constrói. Mas se você me pedir para falar de um livro específico dela, eu não consigo, porque eu fui consumindo. É o que a gente chama de leitor passivo. Você vai consumindo, consumindo, consumindo e não faz uma reflexão sobre o que leu. Então, esse é um tipo de leitor, que tem a fase e tem literatura que a gente acaba fazendo isso mesmo. É igual ler gibi, né? Você lê para esvaziar a cabeça e se distrair. Mas o leitor crítico é aquele leitor ativo, é aquele que vai conversar com o que ele está lendo. O autor, mesmo na ficção, criou uma cena, uma imagem, uma situação, um problema, e você vai dialogar com aquilo, refletindo, nossa, isso eu já vi acontecer tantas vezes na vida real, ou como Raquel de Queiroz, que faz, às vezes, uma crítica política da época dela, não da época de hoje, nossa, isso aqui está se repetindo. Então, esse tipo de leitor é que eu procuro trazer para o meu artigo, porque eu sempre busco fazer essa ponte entre o que foi lido e o que nós estamos vivendo. Eu não aponto o dedo para nada, mas eu tento chamar a atenção para alguns aspectos, que eu acho que é o que mais me dá prazer na escrita do artigo. O espaço é pequeno, mas não estou reclamando, estou dizendo eu tenho que falar de uma forma muito resumida, mas eu preciso acentuar. Vou dar um exemplo. Quando eu falei de 1984, uma obra de George Orwell, um escritor britânico, e ele já em 48 ele estava fazendo uma crítica ao marxismo stalinista da União Soviética. Mas ele vai pontuando na obra coisas que nós estamos vivenciando hoje, 2026. A obra é de 1948. Ele fala de coisas que nós estamos vivenciando em 2026. Não estou falando Brasil, estou falando mundo. Tá? Mundo engloba todo mundo. Na Revolução dos Bichos, que é de 32, tem até o filme da Disney, também a gente vê nações vivendo aquilo que está na Revolução dos Bichos, e também foi a mesma crítica. E aí você vai falar, mas ele devia ser um conservador. Não, ele se entranhou nessa Revolução Russa, ele tinha pleno conhecimento de dentro do que era a Revolução comunista, o que formou a União Soviética, que é a Revolução Bolchevique, que formou a União Soviética, e depois ele conheceu pessoalmente as ideias de Stalin. Ele faz a crítica porque ele viu que ultrapassava limites do controle social, entendeu? Então, a gente tem que olhar a leitura com essa capacidade de dialogar.
Eu não aponto o dedo para ninguém específico, porque quem sou eu para julgar alguém, ou julgar alguma época, ou julgar alguma coisa? Mas eu tenho que estar atenta para a repetição, porque o ser humano ele só aprende com a repetição desde pequenininho, né? Quem é mãe ou pai sabe que a criança, para aprender e internalizar alguma aprendizagem, ela precisa da repetição. E aí, quando você olha a literatura repetindo fatos e narrando fatos que no século XXI nós ainda vivenciamos, se você pega lá a escrita grega, eles falando com aquela linguagem mitológica, simbólica, a gente vê que a humanidade aprendeu muito pouco, amadureceu muito pouco, e a gente vai aprendendo isso por meio da literatura, porque a literatura, ou qualquer arte, pode ser a cênica, a cinematográfica, a escrita, a musical, ela vai trazer para o mundo a impressão que aquele autor, aquele artista, a leitura que ele está fazendo daquilo que ele está vivendo, que foi o que George Orwell, por exemplo, fez. Mas nós vimos isso em Shakespeare, 1600, nós vimos isso em Camões, 1400. A gente vai vendo isso ao longo da história. Santo Agostinho, que é de 300 depois de Cristo. Então, a gente pode perceber que a gente consegue fazer uma recolocação, a gente consegue recapitular como era a história lá atrás, a visão da história na realidade, a visão por meio desses autores, e consegue justamente fazer essas relações com o mundo atual, mostrando justamente, como você destacou, quão pouco a gente evoluiu nesses milênios, né? A gente pode dizer literalmente milênios. Milênios, já são 2 milênios, e a gente evoluiu muito pouco. O pessoal, mas Santo Agostinho, ele era... Não, antes de ser santo, ele não era santo. Ele era, vamos dizer assim, aos olhos de hoje, um devasso, né? Para usar uma palavra bem educada, ele era um devasso. E quando ele escreve Confissões, é uma viagem de autoconhecimento. Ele se autoconhecendo, entendendo aquilo que ele estava fazendo. Isso foi uma das coisas que provocou conversão nele. E a gente vai conhecendo as fraquezas humanas, característica do ser humano. Não é? Eu não estou condenando, eu gosto de falar que não é condenando, é você dialogar com aquilo que ele está escrevendo e você reconhecer algumas questões. Nossa, eu poderia ter feito isso, é uma coisa que é uma fraqueza do ser humano. Então, você passa a se autoconhecer também. Então, é uma viagem. Esse artigo do Santo Agostinho foi Tarde Te Amei, que ele descobriu Deus. Nessa reflexão, nessa caminhada, ele descobre Deus. E aí, se eu trouxer para o século XX, eu tenho Clarice Lispector, que no Brasil foi pioneira nessa escrita intimista, existencialista, né, que faz esse diálogo com a própria consciência. As narrativas dela são fluxo de consciência. O personagem dialogando com ele em busca do autoconhecimento. E quando você para pensar sobre aquilo, você está dialogando com aquele autor. Não é você ler um gibi e sair rindo. Eu, pelo menos, fico rindo, né? Eu gosto do gibi, eu não descarto leitura, mas... São formatos diferentes, São não é formatos mesmo? diferentes e eu leio mais para relaxar a cabeça mesmo, né? Porque você pega uma Clarice Lispector, aí você tem que ler devagar, não dá para ler correndo. É verdade, Rosina. E a gente pode destacar, não falando especificamente dos seus artigos, mas desse texto no geral, o texto do artigo no geral, essa análise no geral, é algo que pode ser muito positiva para toda a população, não é mesmo? Sim. Realmente refletir não apenas sobre livros, mas sobre situações da vida, sobre filmes, sobre todos os tipos de arte, para justamente conseguir fazer essas ligações com situações passadas, com outras situações já vividas por essa pessoa, para justamente poder fazer uma análise melhor, poder absorver melhor o conteúdo que está disponível. E até, assim, você vai conhecer os costumes de época.
Machado de Assis, por exemplo, ele faz uma crítica do comportamento social, dos costumes, do final do século XIX, que ele viveu o século XIX quase todo, e o iniciozinho do século XX. Então, como é que era a vida na corte? Você pega ali os costumes, né? Qual era a mentalidade. Eu escrevi essa semana sobre a Anísia Floresta. A Anísia Floresta, ela é uma surpresa para quem lê. Ela nasceu em 810, século XIX, iniciozinho. A família real tinha acabado de chegar ao Brasil, 1808 chegou Dom João VI. E ela morava no interior do Rio Grande do Norte. Não dá para imaginar o Nordeste em 1808. E ela, na época, se casava com 12 anos, 13 anos. Né? Veio a primeira menstruação feminina, está pronta para casar. Era o costume, a mentalidade da época. Ela casou. Ela não suportou, com 12 anos, em poucos meses fugiu da casa do marido, voltou para a casa dos pais, abandonou o marido. Só que ela teve a acolhida do pai, que não era comum. Um pai renegava a filha que fizesse isso. E o pai acolheu. Então, olha só, você vê o costume, o confronto e a atitude paterna chocando uma sociedade. Foi um escândalo. E você vai pensar, mas por que o pai não obrigou ela a ficar com o marido, alguma coisa? Não, ele só foi pai. Eu não estou julgando ele, só foi pai, ele acolheu a filha. Não era costume a mulher estudar nessa época. Quando ela fez 7 anos, ele a matriculou numa escola de um convento carmelita. E ele disse a ela, não fica só na sala de aula, vá para a biblioteca e leia tudo que você puder ler, investigue tudo. Então, ela adquiriu um conhecimento e uma cultura que mulher da época dela não teria. O que ela fez? Começou a lutar pelos direitos da mulher, para mudar esse costume de impor à mulher, ela só serve para casar, só pode ser dona de casa. E lutou pela educação formal feminina equivalente à do masculino. Olha só, em 1820 ela já estava lutando por isso, 20, ela já estava lutando por isso. É uma surpresa. Foi a primeira, vamos dizer assim, feminista brasileira, lutando pela igualdade de direitos, de voto e de estudo. Ela montou uma escola para mulheres, porque não existia escola para mulheres, montou uma no Rio de Janeiro. Foi massacrada, todo mundo condenou, porque ela dava formação para as mulheres, além da linguagem, do português e da matemática. Porque a mulher na escola tinha que aprender a costurar, a cozinhar, era uma educação doméstica. E ler e fazer conta. Ela ensinava história, geografia, artes, era formação humanística, igual a que os meninos recebiam. É algo realmente muito diferente, principalmente para aquele momento ali, Pois foi um é. momento disruptivo, um movimento disruptivo e que ajudou a mudar a história. E é um ponto muito importante a gente destacar, justamente nesse mês das mulheres, figuras, pessoas como essas que realmente ajudaram a mudar a história do mundo, ajudaram a conquistar mais direitos para mulheres e são realmente figuras muito relevantes para a nossa história e que precisam continuar sendo destacadas. E, é claro, a literatura é um meio, é uma forma de conhecer mais sobre essas histórias, mais sobre essas situações e também conhecer a nossa história. Conhecer porque, justamente conhecendo, que a gente aprende a muitas das vezes não repetir erros e também Pois é. fazer mais acertos. Tem uma frase que eu não sei quem é o autor, que diz que quando você não conhece a própria história, você vai repetir os erros do passado, fazer exatamente o que você falou. A Nísia, ela foi buscar essa questão da noção, perceber a noção junto com o pai,
porque o pai era advogado, era um homem instruído, mas ela leu uma francesa de 1750, antes da Revolução Francesa, e uma escritora, se não me engano, britânica, que escreveu sobre o direito das mulheres em 1792, bem antes dela. E ela traduziu a obra do francês para o português, que ela estudou francês e tinha o conhecimento da cultura. Você vê uma mulher que quase ninguém valoriza, e ela mudou a prática educacional do Brasil. Já que nós estamos no mês de março, estou priorizando mulher, né? Tem que puxar a brasa para a nossa sardinha. Sem aquele feminismo que quer igualar. Nós não somos iguais fisicamente. Eu não apoio esse feminismo, não. Eu apoio o feminismo da igualdade de direitos. Agora, o meu corpo é um, o seu corpo é outro, biologicamente, na natureza. Então, isso a gente tem que respeitar. É verdade, Rosina. A gente poderia continuar conversando, falando sobre literatura, falando sobre artigos, falando sobre essas grandes mulheres da nossa história, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Foi um prazer te receber aqui no programa. Hugo, muito obrigada e espero que eu tenha correspondido às expectativas. Sem a menor dúvida. E é claro, se vocês quiserem continuar acompanhando a Rosina, só ficar de olho no Rosina de A a Z e também nos artigos dela. Mas, gente, com essas informações, nós encerramos a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.